Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora pra mais uma resenha? Bomba caiu como um raio em dia claro. Bruno Henrique, um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, estaria se despedindo do clube após o inacreditável banimento do futebol brasileiro. Sim, você ouviu certo. Num cenário que parece roteiro de filme distópico, o futebol no Brasil, a paixão nacional, teria sido oficialmente paralisado, suspenso, banido. E diante desse cenário, o camisa 27 rubro-negro teria tomado a difícil decisão de encerrar seu ciclo no Mengão. Uma despedida que ninguém esperava, uma reviravolta que parece mentira, mas que vem ganhando força nos bastidores. A notícia ainda é tratada como rumor, mas já mexe com o coração da nação rubro-negra. Afinal, Bruno Henrique não é apenas um jogador qualquer. Ele é símbolo de títulos, de raça, de superação, um nome que se confunde com a história recente do clube. E agora, esse capítulo parece estar chegando ao fim. Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e rapidamente se tornou peça fundamental na engrenagem rubro-negra. Seu entrosamento com Gabigol, sua velocidade absurda e sua capacidade de decidir jogos o transformaram em ídolo. Foi protagonista nas conquistas da Libertadores, do Brasileirão e da Supercopa. Suas arrancadas pela esquerda, seus gols em clássicos e sua entrega em campo o elevaram ao status de lenda viva no clube. Quando se fala de um Flamengo moderno, ofensivo e vitorioso, o nome de Bruno Henrique é obrigatório. Ele não só jogou bem, ele dominou. Ele fez história e, por isso, essa possível despedida carrega um peso emocional gigantesco. Não é só um jogador saindo. É um pedaço da alma do time que pode estar dando adeus. É o fim de uma era dourada. O mais surpreendente nessa história toda é o motivo por trás da suposta saída: o banimento do futebol brasileiro. Fontes próximas ao clube falam em uma decisão radical das autoridades esportivas, envolvendo investigações profundas sobre manipulação de resultados, corrupção em federações e outras irregularidades que vieram à tona nos últimos meses. O futebol, do jeito que conhecemos, estaria sendo interrompido no Brasil por tempo indeterminado, os clubes paralisados, os campeonatos suspensos e os contratos, inclusive de grandes estrelas, ficando em xeque. Neste cenário caótico, muitos jogadores começaram a repensar suas carreiras e Bruno Henrique, aos 34 anos, teria decidido que era hora de fechar seu ciclo, um ciclo glorioso, diga-se de passagem, mas que poderia acabar de forma melancólica, sem estádio cheio, sem festa, sem volta olímpica. Apenas um silêncio duro, como um luto coletivo. É difícil imaginar o Maracanã sem Bruno Henrique. Aquela arrancada que fazia o estádio tremer, os gritos de "Vai, Bruno!" ecoando das arquibancadas, tudo isso parece parte da essência do Flamengo atual. Mas o futebol é feito de ciclos, por mais dolorosos que sejam. E se de fato o futebol brasileiro estiver suspenso, não seria surpreendente que nomes como o de Bruno optem por buscar novos horizontes, talvez até fora do país. As janelas de transferências internacionais já estão de olho nessa situação. Clubes do exterior sabem da qualidade e da experiência do atacante e podem fazer propostas irrecusáveis. Ainda mais agora, com o caos instalado no Brasil. E Bruno, que sempre mostrou ambição, pode estar pensando em uma última aventura antes de encerrar a carreira. Um novo desafio, longe das incertezas que pairam sobre o futebol nacional. Torcedores se perguntam, por que agora? Por que não esperar uma definição, uma possível reviravolta? A resposta pode estar no histórico recente de lesões do jogador. Bruno Henrique passou por momentos difíceis nos últimos anos, com problemas físicos que o tiraram de ação em momentos decisivos. Ele sabe que o tempo está passando, que a idade pesa e talvez veja nesse momento de pausa forçada uma oportunidade de recomeçar. Um jogador experiente, inteligente, que entende o momento do futebol e que talvez prefira sair por cima do que ficar à deriva em um cenário de incertezas. Afinal, a imagem que ele construiu no Flamengo é de um guerreiro, de um campeão. Ele não quer ver isso ser manchado por decisões que não estão sob seu controle.
Quer sair sendo lembrado como o herói que foi. Nos bastidores, o Flamengo ainda tenta convencer o jogador a permanecer. Mesmo com o futebol suspenso, há esperança de uma resolução rápida. A diretoria sabe o valor de Bruno Henrique, não só como atleta, mas como símbolo. O clube estaria preparando uma homenagem, um reconhecimento à altura de sua trajetória, caso a saída se confirme. Vídeos com seus melhores momentos, declarações de companheiros e treinadores, tudo sendo preparado com carinho e respeito. Porque Bruno Henrique merece. Ele foi gigante, foi decisivo em jogos históricos como na Libertadores contra o Grêmio e o River. Foi o terror das defesas adversárias, um jogador que encantou até quem torcia contra. E por isso, qualquer despedida precisa ser feita com dignidade, com emoção. Não pode ser apenas um tchau. Tem que ser um obrigado eterno. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada? A torcida, claro, está em choque. As redes sociais estão fervendo com mensagens de incredulidade, homenagens, apelos para que o craque fique. Fica BH, virou trend. Vídeos antigos de seus gols voltaram a circular, acompanhados de lágrimas digitais. A conexão entre Bruno Henrique e a nação vai muito além do futebol. É uma relação de carinho, de respeito mútuo. Ele nunca foi apenas mais um, sempre vestiu a camisa com alma. E o torcedor sente isso. É por isso que a possível despedida dói tanto. Porque parece que estão arrancando um pedaço da história recente do clube. E o pior, em meio a uma crise que ninguém queria, o fim de um ciclo que parecia ter mais capítulos pela frente, interrompido por forças maiores. Por decisões que ultrapassam o campo e invadem o campo político, judicial e institucional do esporte. Enquanto isso, outros jogadores observam atentos os próximos passos de Bruno Henrique. Afinal, sua decisão pode ser o início de um efeito dominó. Se um dos maiores ídolos recentes decide sair, o que impede outros de fazerem o mesmo? O vestiário do Flamengo, antes cheio de vozes experientes e líderes, pode começar a se esvaziar. Isso preocupa a diretoria, mas também acende um alerta em todo o futebol brasileiro. O banimento, ainda tratado com cautela nos corredores oficiais, pode desencadear um êxodo sem precedentes, uma fuga de talentos que afetaria profundamente o cenário esportivo do país. E Bruno, sempre pioneiro, pode estar mais uma vez abrindo o caminho. Não por vontade, mas por necessidade, por coerência, por visão. E é isso que torna essa história ainda mais emblemática. Ele pode estar sendo o primeiro a sair do campo, mas não será o único. Resta saber como será feita essa despedida. Será que teremos uma última coletiva? Um vídeo oficial? Um pronunciamento emocionado nas redes sociais? A torcida quer esse momento. Precisa desse momento. Porque despedidas mal resolvidas deixam cicatrizes, e Bruno Henrique merece um desfecho à altura do que foi sua trajetória no Flamengo. Ele, que marcou época, que conquistou tudo, que virou ídolo de crianças e adultos, não pode sair pela porta dos fundos. A história dele no clube é grande demais para acabar em silêncio. E talvez, mais do que uma despedida, seja um até logo. Porque em tempos tão incertos, quem pode dizer o que vem pela frente? O que parece fim hoje pode ser recomeço amanhã? Mas por hora, o sentimento é de saudade antecipada, de perda iminente, de gratidão por tudo que fez, por tudo que representou. Bruno Henrique já está eternizado no coração rubro-negro. E se o futebol brasileiro realmente estiver enfrentando um colapso, ele terá saído com honra, como campeão, como ídolo, como parte essencial de uma das fases mais vitoriosas da história do Flamengo. A notícia, ainda cercada de rumores, está longe de ser oficial, mas os sinais estão aí, e a comoção também, porque quando um craque como o BH pensa em sair, o futebol todo pra ouvir. E mais do que isso, sente, e sente fundo, porque não é apenas uma mudança de clube, é uma ruptura com uma era. É como se o último raio estivesse deixando o céu, e depois dele restasse apenas a memória brilhante de tudo o que foi. É isso! Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz.
Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!